Muito bom dia, sejam bem-vindos. Está na altura da ordem do dia o nosso programa diário de informação dedicado à análise dos assuntos que mais mexem e influenciam a nossa vida diariamente. Hoje vamos precisamente olhar para o futuro, a dinâmica da mobilidade futura em matéria automóvel. Vamos falar sobre os veículos elétricos. Estão, efetivamente, na ordem do dia, até porque há dados que nos indicam, e também por isso vamos falar sobre essa matéria hoje, que a venda de automóveis elétricos só o ano passado subiu quase 40% e há, de facto, um caminho a ser percorrido até por questões ambientais. A matéria é altamente pertinente, mas levanta muitas perguntas, todas elas legítimas, mas sendo que já há respostas claras para ajudarmos a perceber muitas das dúvidas que ainda persistem nessa matéria. E como fazemos, sem exceção, na ordem do dia, tentamos sempre trazer as pessoas melhor preparadas ou melhor formadas para dar as respostas o mais claro possível aos nossos telespectadores e por isso, sem demoras, vou já apresentar quem são os nossos convidados. São dois hoje, um em estúdio comigo, o outro tão perto de nós, mas recorrendo às novas tecnologias. José Couto está aqui comigo em estúdio e desde já muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. É o presidente da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel. Está aqui comigo em estúdio. À distância, via Skype, Luís Barroso, e já o estamos a ver. Muito bom dia, é um gosto também contar consigo. É o presidente da Mobai, a entidade gestora da rede de mobilidade elétrica e, portanto, como já devem perceber, os nossos telespectadores, pelo perfil dos nossos dois convidados, tenho aqui várias perguntas diferentes, apesar de tudo, para serem bem respondidas pelos nossos especialistas, que de facto são nas matérias que vamos hoje abordar. Ora, uma das grandes marcas da ordem do dia, se nos acompanha, já sabe, é sempre a opinião dos portugueses. Temos sempre equipas no exterior que partem à conversa com as pessoas, sobretudo agentes do Norte, para percebermos o que é que têm a dizer sobre os assuntos que nós efetivamente colocamos no topo da atualidade, e é sempre por aí que gostamos de partir à conversa, e é contigo, Ana Rita Cristóvão, bom dia, que fazemos isso hoje, antes de eu começar aqui a bombardear, se me permitem esta expressão, os nossos convidados com imensas questões que tenho, de facto, e muitas curiosidades que também tenho. Vamos começar contigo para percebermos se as pessoas estão mais sensíveis ou não à introdução no mercado dos veículos elétricos ou híbridos, se percebem que é claramente o futuro e já agora como é que isto funciona. Vamos a isso. Muito bom dia, Pedro. Hoje estamos na Feira de Gondomar para tentar perceber precisamente junto das pessoas também se acham que é vantajoso ou não ter um carro elétrico. Como dizias na abertura do programa, a venda de automóveis elétricos aumentou bastante o ano passado, mas a verdade é que ainda são muitos os portugueses que têm os carros a gasóleo ou a gasolina. É o caso do Sr. António, que temos aqui connosco. Dizia-me há pouco que tem, bom dia, um carro a gasóleo, uma carrinha a gasóleo. Pergunto-lhe se alguma vez ponderou mudar e, sobretudo agora nos últimos tempos, para um veículo elétrico. Não, porque o meu carro atual tem-me dado garantias, não é? Já o tenho aos anos, é um carro que é para estimar e quando acabar, se calhar compraria outro igual, não um elétrico. E acha que hoje em dia as pessoas apostam mais nos elétricos porquê? Sim, porque acaba por ser mais económico, não é que seja vantajoso futuramente termos de manutenção, não é? Valores, até mais tarde o valor do carro que se possa vir a ter um decréscimo grande, assim, não sei qual é a vantagem. Pode ser vantajoso para quem gasta muito e ter que fazer grandes viagens, se calhar no termo de poupar no combustível. Agora, eu, no meu caso, que ando do dia a dia, poucos quilómetros, não é garantido para mim. Dizia-me há pouco que acha que a manutenção dos veículos elétricos acaba por ser mais custosa. Futuramente sim, porque assim, atualmente, enquanto é novo, não é? Vai andando, futuramente se precisar de uma bateria ou assim, são valores que ficam acima de qualquer manutenção de outro veículo, seja a diesel ou a gasolina. Não é? Mas consegue ver vantagens nos carros elétricos? Sim, a poluição, em termos de económico, é mexer na bolsa, não é, do português. De resto, não deixa de ser um carro normal, embora para nós também peca por ser caro, não é? Atualmente um carro sem ser a diesel ou a gasolina é muito mais caro e para nós não dá, não é?
Pegava na sua resposta para perguntar precisamente, acha que muitos dos portugueses ainda não adquiriram um veículo elétrico por essa questão de ser caro? Sim, porque já tive até colegas meus tentar comprar em segunda mão e disseram mal da vida, porque assim acabo de ter problemas que pronto, em despesa torna-se mais caro do que um carro antigo, gasolina ou diesel. Outra das questões que também falávamos há pouco, antes de entrar em direto, tem a ver com, em termos de desvantagens, com a autonomia, não é, dos carros A elétricos? autonomia, assim, quem faz muitos quilómetros é vantajoso, não é? Mas para o dia a dia ter que usar o carro para todo tipo de trabalho, não é? E dependentemente da manutenção que se vai fazer, torna-se caro, não é? É só isso mesmo. Muito bem, muito obrigada. Vamos tentar também mais uma opinião junto de outro comerciante aqui na Feira de Gondomar. Márcio, muito bom dia. Perguntava-lhe precisamente no seu carro, não tem um veículo elétrico, mas já pensou alguma vez em comprar? Não, de momento para agora não. Porquê? Porque acho que não é vantajoso para mim, falo por mim pelo menos, que não faço muitos quilómetros. Prontos, e a nível de manutenção também acho que atualmente é uma opção muito cara. E existem alguns apoios do Estado para quem adquire, acha que não são suficientes? O que é que poderia ser feito para incentivar as pessoas a comprar mais veículos elétricos? Dar mais apoio, sei lá, eu não sei muito bem os apoios que é que o Estado dá, mas sei que dá algum apoio, mas acho que ia dar mais apoios para as pessoas terem incentivo a comprar os carros elétricos. Para nível de ambiente, acho que é muito favorável, é a minha opinião. Em termos de desvantagens, além do preço que já referiu? Sem o preço, a manutenção, as baterias ou depois calho de ser substituídas, porque o conhecimento que eu tenho são caras, não vejo assim muita vantagem. Agora, para quem fizer muitos quilómetros, também penso que seja vantajoso. Agora, para quem não fizer muitos, acho que não. E acha que os portugueses, tendo em conta também a situação económica do país, têm capacidade hoje para adquirir esses veículos, para trocar os veículos por elétricos? Penso que a maior parte dos portugueses não tem capacidade. Da maneira como está o país e a economia, penso que não. Muito bem, muito obrigada Obrigado também pela pela sua opinião. Foram as duas primeiras opiniões que recolhemos esta manhã na Feira de Gondomar, de dois senhores que não têm carros elétricos, também não pensam comprar, porque dizem que, apesar da questão ambiental ser uma vantagem, a questão financeira pesa muito na carteira e por isso dizem que não têm capacidade e vão continuar com os carros a gasóleo e a gasolina. Foram as primeiras opiniões, vamos recolher mais ao longo desta manhã. Vamos com certeza, como sempre fazemos, mas as primeiras opiniões já muito interessantes porque tocarem em aspectos que vamos agora refletir, inclusive os apoios fiscais que o Governo está a dar para incentivar a mudança de mentalidades. Ora, vamos partir à conversa então. José Couto, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. É um gosto contar consigo. Vamos ter aqui a oportunidade de falar, de dar algumas respostas até mais técnicas para explicarmos melhor às pessoas. Mas a primeira pergunta que lhe faço é um pouco mais genérica, mas acho que faz sentido para começarmos a nossa conversa, que é se, até como presidente que é da Associação dos Fabricantes para a Indústria Automóvel, se vocês têm noção, nesta altura, atualmente, qual é mais ou menos o perfil das pessoas que já começam a comprar os veículos elétricos, quem é o tipo de consumidor já, nesta altura, e por que motivos? Se quiser, até na resposta até podemos abranger não só os 100% elétricos, mas também já os híbridos, porque as mudanças normalmente não são radicais, são progressivas. E sabemos que há muitas pessoas que estão a começar a experimentar a compra do híbrido e depois avançando para o elétrico. Portanto, vamos a isso. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Indo diretamente à sua questão, em 2019, os carros a gasolina e a gasóleo, portanto os motores tradicionais, representavam 88% do peso a tipologia era 88% destes carros. Hoje, no final de 2023, este número baixou para cerca de 50%. E, portanto, houve um ganho significativo, muito significativo da cota de mercado daquilo que são os veículos elétricos, os híbridos, os plug-ins, enfim, todos esses carros, todos esses veículos que deixaram de ser a combustão tradicional. Sim. E, portanto, há aqui um conjunto de consumidores que hoje, enfim, nos parecem que são consumidores muito esclarecidos, para partir... Bem informados. Para partir para uma decisão dessas, tiveram que se informar, procuraram saber quais são as vantagens que têm,
enfim, e muitas delas têm vantagens de um quadro fiscal que proporciona e que beneficia e que é um catalisador a comprar veículos elétricos, e outros são um pouco os seguidistas, são aqueles que acabam por seguir uma tendência, mas de facto não podemos deixar de considerar muito importante o crescimento que de facto tiveram desde 2019 para finais de 2022. Metade da cota de mercado é muito importante. Muito significativo. E, portanto, este número é um número que segue em toda a Europa. Não vale Está a seguir a pena, a tendência europeia. É a tendência europeia. Não vale a pena estarmos a pensar que Portugal tem mais ou menos aqui ou lá. Enfim, há um conjunto de países onde temos um problema muito maior, que é como é que conseguimos acomodar um veículo elétrico em cidades que são altamente tradicionais, do ponto de vista urbano, que têm um perfil muito tradicional, onde é difícil implantar postos de abastecimento. Também vamos falar sobre isso hoje, com o nosso outro convidado. O custo das infraestruturas, o custo que têm as infraestruturas para acomodar esses postos, em cidades, em locais que têm problemas de estacionamento já, e portanto vão ter um problema a seguir, que é o problema de ter os postos para todos poderem usufruir do abastecimento. E este não é um problema só de Portugal, enfim, estamos a falar de cidades europeias bastante antigas, que têm uma arquitetura bastante confinada a ruas bastante estreitas, com poucos locais de aparcamento. Há aqui um aspecto geográfico / histórico que até acaba por ser dar a identidade tão bela à Europa, é a antiguidade. As ruas históricas, as avenidas, as cidades, mas isso cria problemas quando se trata de questões mais tecnológicas, e esta é uma delas. E esta questão, não podemos ter as pessoas à janela à espera de quando é que sai um veículo do vizinho para lá irmos pôr o nosso abastecer. Portanto, esta é uma limitação que vai ser ultrapassada. Há um dado muito importante, é que as empresas em Portugal aderiram muito rapidamente a isto e criaram postos de abastecimento para os seus colaboradores, e portanto os trabalhadores hoje, em muitas empresas, têm a possibilidade, enquanto estão a trabalhar, poder carregar as baterias dos seus veículos, e portanto houve aqui mesmo alguns condomínios, houve em algumas áreas uma evolução muito, muito, muito positiva, mas temos esta limitação em termos de urbanos. Deixa-me pegar nessa limitação para partir agora à conversa com o Luís Barroso, como disse o Presidente da entidade gestora da rede de mobilidade elétrica. Criámos aqui esta dinâmica, é uma das marcas da ordem do dia, vamos sempre alternando o nosso diálogo entre os nossos convidados. E no seguimento do que nos estava a dizer aqui o José Couto, se me permite, Luís Barroso, vou citar aqui um relatório muitíssimo recente, é desta semana até, do Tribunal de Contas Europeu, e que identifica, e vou-lhe fazer uma pergunta a ver se nos consegue dar uma resposta, se tem opinião sobre isto. E o Tribunal de Contas Europeu identifica alguns obstáculos que já existem à compra de veículos elétricos. Um deles, por exemplo, só para dar um exemplo, é o acesso às matérias-primas para construir baterias suficientes. Mas o outro, e aqui vem a minha pergunta para si, tem a ver com a inadequação de infraestruturas para os carregamentos de baterias de automóveis. E depois, sobre esta matéria, como é um relatório do Tribunal Europeu, dá outro aspecto, em termos percentuais, que diz que 70% dos carregadores da União Europeia estão concentrados em apenas 3 Estados-membros, que são os Países Baixos, a França e a Alemanha. Portanto, com este enquadramento, pergunto-lhe se temos suficientes infraestruturas no nosso país de recarga. Presumo que me vai dizer ainda não, presumo, mas corrija-me se eu estiver errado, e há ainda um longo caminho a percorrer, ou não? Muito bom dia. Começo por cumprimentar e agradecer o convite para estar aqui presente. De facto, os dados que nós temos relativamente a Portugal e à infraestrutura de carregamento, isso pode ser consultado em tempo real no nosso site. Podemos verificar que
a infraestrutura de carregamento disponível hoje em dia é suficiente para as necessidades. Eu, antes de entrar aqui neste programa, estive a verificar o nosso site e às 11 horas, por exemplo, a infraestrutura de carregamento apenas estava ocupada em 15%. Ou seja, havia 85% dos pontos de carregamento disponíveis livres. Isto parece-me que são factos que mostram que atualmente temos, de facto, e a infraestrutura de carregamento em Portugal tem vindo a corresponder aos crescimentos bastante grandes que as viaturas elétricas têm assistido nos últimos anos, como o José estava a dizer. Mais um dado importante, o crescimento das vendas foi de 37%, o crescimento dos carregamentos, do número de carregamentos no ano passado na infraestrutura de carregamento da Mobile foi de 68%, ou seja, nós estamos com taxas de ocupação da infraestrutura de carregamento que em termos de picos não atingem os 30% e na altura de maior procura, e absorvem crescimentos no número de carregamentos de 68%. Portanto, parece-me que é bastante evidente. Também um outro dado muito importante, no final, em setembro do ano passado, saiu um regulamento europeu para as infraestruturas de combustíveis alternativos, em que vem impor aos Estados-membros, a partir do final deste ano, e atenção, a Mobile já monitoriza este indicador desde 2022, que as infraestruturas de carregamento para veículos elétricos estejam adequadas em termos de potência. Isto significa que por cada veículo elétrico, 100% elétrico, a circular nas estradas, haja uma oferta de potência de 1,3 kW e por cada plug-in haja uma oferta de 0,8. Ora, a nossa infraestrutura de carregamento, e nós hoje em dia somos o único país que já estamos em condições de monitorizar este indicador, neste momento tem um valor superior aos mínimos exigidos pela União Europeia de 11%. Portanto, eu penso que, relativamente à infraestrutura de carregamento, nós temos vindo a conseguir corresponder às necessidades e a esta transformação que tem cada vez mais ganho uma dinâmica maior, quer pela oferta cada vez maior do número de veículos com motorizações elétricas, quer também pelo perfil dos clientes que cada vez mais se têm adaptado a esta nova transição. Com isto tudo, e destes indicadores todos que eu acabei de dizer, extremamente positivos, não significa que nós não estejamos atentos e, por exemplo, se quiser, posso avançar com os dados de este ano, já de janeiro. Nós, esta semana, alcançamos um número de mais de 8.000 pontos de carregamento disponíveis em todo o país, portanto, é mais um marco neste caminho da transição, e o que significa que, desde o final do ano até agora, estamos no dia 25, a rede já cresceu 200 pontos, cerca de 200 pontos de carregamento, o que manifesta... Sobre essa matéria, esses dados que está a dar são muito importantes do ponto de vista informativo e, portanto, é uma mais-valia para o programa, mas esses cerca de 8.000 pontos de carregamento, valor atualizado deste mês de janeiro de 2024, estão sobretudo, é claro que não sabe, assim de cabeça, a localização de todos, mas na grande maioria estão localizados onde? Porque falávamos há momentos de um aspecto aqui com o José Couto, que também é verdade, que temos muitas ruas históricas, temos vilas ou cidades antigas, e isso também cria alguma dificuldade. Portanto, onde é que estão localizados a grande maioria desses pontos de carregamento? É importante também saber. Eles estão localizados e correspondendo também ao índice demográfico do país, nas zonas onde existem mais pessoas, e
com isso Portanto, no também litoral, no litoral. mais veículos elétricos, obviamente no litoral. No entanto, também posso dizer que Portugal neste campo é o único em termos de coesão territorial da mobilidade elétrica, que a Mobié, quando criou a rede piloto, teve a preocupação de garantir que pelo menos havia um posto de carregamento disponível em cada um dos 308 municípios do país. Mas, em 2020, lançámos, na sequência de um programa de estabilidade económica e social do Governo, dois projetos que visava parte desse projeto, instalar postos de carregamento ultra rápido em cidades do interior, ou seja, postos com potências superiores a 150 kW. E temos hoje em dia já postos de carregamento em Castelo Branco, Beja, estamos a instalar em Bragança e por aí fora. Portanto, neste campo, acho que Portugal também não se tem limitado a concentrar só nas zonas de litoral, onde há mais procura, obviamente, mas temos também já dado indicações para a infraestrutura ter soluções de carregamento em zonas menos densamente povoadas. Também há aqui uma questão muito importante que temos de ter em conta neste campo, é que, ao contrário do que acontece com os veículos de combustão interna tradicionais, onde as pessoas só podem abastecer os seus veículos na rua, o caso da mobilidade elétrica tem uma outra maravilha, que é as pessoas podem carregar os seus veículos nas suas casas. E, como sabemos, também a construção nas zonas do interior proporciona mais tipologias de vivendas com garagens, onde é mais apelativo e mais fácil instalar carregadores para uso pessoal. E sobre essa matéria temos que ter em conta que há um equilíbrio que muitas das vezes não é ponderado por essa razão. O que eu queria dizer é, sobre essa matéria, vamos apenas pôr em stand-by, porque eu também vou querer falar consigo com maior detalhe sobre a questão das habitações, como é que se faz e quanto custa, mas vamos apenas pôr em stand-by para continuar esta nossa dinâmica no Fundo A3. Regressando aqui ao José Couto, dizia no início da sua intervenção que o perfil da maior parte das pessoas que já adquiriram este tipo de veículos há dois perfis, no fundo, pessoas que estão melhor informadas e depois também há o seguidismo, não é? Mas o que é natural. Mas vamos partir do pressuposto de que quem nos vê nesta hora matinal não está devidamente bem informado e, portanto, vamos dar algumas respostas. Porque outra das perguntas que me parece importante fazer-lhe há um pouco a ideia, aliás, ouvíamos isso no primeiro direto, as pessoas têm um pouco a ideia de que os veículos elétricos ou híbridos são, primeiro, ou mais caros e, segundo, têm manutenção mais cara. Portanto, às vezes há estas ideias. Consegue-nos iluminar ou explicar? Relativamente a quem procura um carro elétrico vai se informar normalmente sobre um assunto. Enfim, a pesquisa que nós temos diz-nos que quantos quilómetros é que eu consigo fazer, qual é a autonomia deste veículo. E isso é um dado importante. Obviamente que isto também evoluiu, não é? Nós lembramos daqui em 2019, 2020, perguntar se eu tiver que ir de Viseu ao Algarve, como é que vou planear a minha viagem, onde é que vou parar para abastecer o veículo. Essa pergunta foi feita milhões de vezes, é verdade. Portanto, Viseu ou do Porto para o Algarve, toda a gente perguntava isso. E temos que saber exatamente qual é a disponibilidade em termos de tempo que eu tenho que encontrar também, para jogar com a autonomia do veículo. E isto houve uma evolução e hoje quem vende automóveis tem hoje um argumentário muito mais fundamentado para ajudar a decisão. Relativamente à manutenção, eu penso que essa é uma falsa questão e que, do ponto de vista da manutenção, teremos preços muito mais interessantes em termos de
da manutenção. Bom, há aqui o custo da bateria, a esperança de vida, do tempo de vida da bateria, enfim, e é aí que podemos ter há um custo de facto mais significativo. No tempo de vida da bateria? No tempo de vida da bateria e, portanto, o custo... Tende a ser menor do que nos veículos chamados normais, os convencionais? Não, as baterias têm um tempo de vida, espera-se que possa demorar 5, 6 anos, 4, enfim, cada marca poderá ter soluções diferentes. Agora, do ponto de vista das organizações, houve um interesse interessante, houve um grande interesse em termos veículos elétricos, porque havia um benefício fiscal e, portanto, que permitia que o veículo elétrico, por exemplo, no caso da indústria automóvel, todos nós hoje temos os fornecedores da indústria automóvel têm que mostrar aos seus clientes, que são normalmente fornecedores de primeira linha, os chamados Tier 1, e as OEMs são os construtores, temos que mostrar qual é a nossa pegada de carbono. E temos que mostrar, nós temos que dizer qual é o nosso impacto, isto é, o processo da organização, não só em termos de produção, mas também a forma como vivemos na organização. E é evidente que se eu tiver veículos elétricos para o funcionamento normal da empresa, vou ter um efeito em termos de pegada ambiental menor que se tiver veículos a combustão. E, portanto, Aí, por exemplo, o Estado tem dado o exemplo, porque a maior parte das autarquias hoje em dia já têm os veículos de serviço, já são todos elétricos e, portanto, já são os próprios serviços públicos a darem um exemplo e as empresas seguem, não é? E em termos de organização, há um benefício, uma ajuda em termos do Estado, de forma a poder ajudar à decisão e podermos comprar os... Portanto, acho que é a questão e que relativamente aos plugins, um dos argumentos para a compra de plugins é, por exemplo, as curtas distâncias. Por se eu andar pouco tempo nas cidades ou no sítio ou me deslocar para o trabalho, provavelmente não gasto combustível e gasto só energia elétrica. Sim. E daí que o que eu acho que há aqui e estamos a aumentar, enfim, é uma surpresa, é surpreendente, porque o argumentário de quem vende e quem é disponível, o argumentário das marcas, é fundamental para convencer os consumidores que possam ter dúvidas se é bom ou se o que é melhor para a sua vida e para, neste caso, é por isso que eu acho que os veículos elétricos, esta cota é muito importante, também porque a disponibilidade de um conjunto de tecnologia que os veículos elétricos disponibilizam é altamente aliciante para os consumidores, enfim. Todos hoje, o veículo que nós conhecemos há 6 anos teve uma evolução brutal, nós não nos apercebemos disso, mas um carro evoluiu de tal maneira que, em termos de tecnologia, de alguns pressupostos de inteligência artificial, enfim, de segurança, cresceram de tal maneira que, não dando conta, tanto nos carros de combustão como nos carros elétricos, mas eu acho que os veículos elétricos têm uma exuberância muito mais interessante para o consumidor. E até, se me permite, só um parente, eu gosto imenso de automóveis e, portanto, não vamos entrar neste prisma da conversa, mas mesmo os carros de alta performance e desportivos elétricos já têm uma capacidade de resposta brutal. Portanto, é só um parente, não vamos entrar por aí na conversa, mas só demonstra o quão a tecnologia está avançada. Sim, hoje um veículo, seja elétrico ou não, que oferece soluções tecnológicas, enfim, quer nos devices disponíveis dentro dos veículos, quer no software e quer no hardware, mas os veículos elétricos, de facto, têm tido uma exuberância, entre aspas, muito mais que cativa o consumidor e influenciar. E o facto de ter essa cota de mercado já é um sinal evidente. Regresso agora sim à conversa novamente com Luís Barroso. E agora sim, há momentos estava a entrar, o Luís estava a entrar num raciocínio que eu interrompi de propósito para agora abordarmos com maior detalhe, que é importante, que é efetivamente
o facto de podermos carregar as nossas viaturas em casa. Ora bem, vamos lá ver. Pedia-lhe que nos explicasse, nós sabemos como é evidente, mas estamos a falar para o público, para os telespectadores. O que é preciso fazer? Que tipo de metodologias é que existem para podermos carregar os nossos veículos em casa? E, muito importante, seguramente, não tenho dúvidas para quem nos ouve, que custos é que são acrescidos? Porque quem nos pode estar a ouvir agora vai pensar, ora bem, eu se vou comprar um carro elétrico e vou carregá-lo ou híbrido e vou carregá-lo em casa, se calhar vou pagar muito mais na minha fatura da luz, não é? Portanto, são perguntas, todas elas importantes. Tem respostas? Temos respostas, sim senhora, mas se me permitir, antes de lá ir, só complementar aqui alguns dados que Diga. foram dados pelo José. Relativamente à vida útil das baterias dos veículos elétricos, é preciso ter em conta que a maioria das marcas hoje em dia já dá como garantia o mínimo de 8 anos. E já temos marcas a darem garantias de 10 anos para a vida das baterias. Também, porque não havia histórico, hoje, com a experiência que temos, há carros de 2010 com a bateria original. Portanto, aquilo que era a expectativa de vida útil das baterias tem vindo a ser suplantado e com o desenvolvimento tecnológico, as baterias de hoje nada têm a ver com aquilo que eram no início da década de 2010. Portanto, todas estas inovações tecnológicas também tendem a tornar aquilo que é a componente mais cara, é evidente, do veículo elétrico, cada vez menos cara. Por isso também temos assistido nos últimos 2 anos e sobretudo o ano passado, desde o ano passado, reduções significativas dos preços das viaturas elétricas, mas também em termos de queda de autonomia e de duração das próprias baterias. Passando à sua questão relativamente aos carregamentos em casa. E isto é uma solução que deverá ser utilizada sempre possível pelos utilizadores de veículos elétricos. Todos nós temos consciência que sai mais barato, por exemplo, bebermos um copo de água em casa ou tomarmos um copo de água na rua, temos que comprar a garrafa e portanto, temos por aí um preço acrescido. Ora, na mobilidade elétrica também é normal que, se nós podemos fazê-lo em casa, seja mais barato do que na rua, porque não temos que pagar em casa o custo de investimento dos operadores de pontos de carregamento, nem toda a infraestrutura de licenciamentos associados ao custo de estarmos na rua. Em casa, no caso da Mobié, a Mobié e a legislação portuguesa têm uma solução que chamamos os detentores de pontos de carregamento, DPC. Já são mais de 1.700 registados na nossa rede e tem vindo a ter um crescimento, e no ano passado praticamente duplicaram, mais duplicaram, cresceram 110%. E o que é isto? As pessoas podem se instalar um carregador na sua casa, ligá-lo à rede Mobié e utilizam o carregador em sua casa como se estivessem a carregar, ou seja, é através do cartão ou da app que têm disponíveis para carregar na rua que carregam em casa. Quais são as vantagens destes? Por exemplo, condomínios. Uma das grandes dúvidas que existe, ou certezas, ou se quiser, barreiras, a primeira palavra aqui no início da nossa conversa, é que os prédios com vários condomínios não vão ter potência para permitir a instalação de um carregador elétrico. Pois. Isso já é um problema, porque à partida isso é ideal para quem vive em moradias, mas em apartamentos já é Exatamente. Mas o que é que esta solução permite? Permite que os condóminos não tenham que instalar um ponto de carregamento para cada um, porque também já agora permite eliminar mais um mito. As pessoas que têm cá veículos elétricos não passam a vida a carregar as viaturas,
até porque existem estudos que dizem que, em média, mais de 95% do tempo as viaturas estão paradas, e no caso, não é por migrarmos para uma veículo elétrico que este padrão de utilização se altera. Portanto, as pessoas não necessitam de carregar todos os dias, nem perto disso. Provavelmente, se calhar, há alguns que nem sequer necessitam de carregar durante todas as semanas. Portanto, podemos, com a solução DPC, instalar menos pontos de carregamento em cada condomínio e partilhar o carregamento. Como cada um tem um cartão ou uma app de acesso à rede, e cada um suporta os custos com o seu carregamento, eliminando aquela questão de, por exemplo, condóminos que ainda não sentiram a apetência para migrarem para veículos elétricos, dizerem não, o condomínio tem que suportar os custos do carregamento do veículo elétrico, não faz sentido nenhum, porque eu não tenho veículo elétrico, e, portanto, assim, desta forma simples, elimina-se Certo, este problema. Porque há código, cada cartão tem o seu código, não é? No fundo. Exatamente, e que está ligado diretamente à conta bancária de cada utilizador. Outro incentivo que também temos é para a instalação de pontos de carregamento nas empresas, porque por esta forma as empresas, e é isso, e há pouco o José estava a salientar também esse ponto, cada vez mais temos empresas a instalar pontos de carregamento nos seus espaços. E um fator que tem servido para atrair esta instalação é o facto de a empresa não ter que suportar os custos com o carregamento, ou seja, os custos com a energia de cada trabalhador. Claro. Trabalhador pode chegar junto ao ponto de carregamento, passa o seu cartão, os custos com a energia são debitados de acordo com as condições do seu contrato, mas está descansado enquanto está a trabalhar e a sua viatura está a carregar. E no fundo não prejudica a empresa, e a empresa está a dar mais qualidade, no fundo, aos seus funcionários. Exatamente. Mas também podemos ir para esta mesma tipo de soluções em hotéis, restaurantes e por aí fora. Portanto, existe uma série de vantagens que estão a ser agora aproveitadas e mencionadas, que vão, de facto, também contribuir para que cada vez mais a solução de carregamento e aquelas barreiras que à partida parecem existir, não se encontrar um ponto de carregamento para ser utilizado, é possível encontrá-lo. E por isso é que estes esclarecimentos são tão importantes, sobretudo para quem está completamente desinformado sobre esta matéria. Vamos já continuar o diálogo entre nós três, à altura de uma nova ligação ao exterior, é uma das marcas desta ordem do dia, com mais opiniões dos portugueses sobre esta matéria que estamos aqui a abordar. Ana Rita, força. 20 euros. Isso mesmo, Pedro. E sem mais demoras vamos já ter com o Sr. Arnaldo, que está aqui connosco, que perguntava-lhe precisamente se já ponderou alguma vez comprar um carro elétrico, se acha que era um bom investimento ou não. Não, um carro elétrico, para nós como somos feirantes, o carro elétrico não é muito acessível aos nossos negócios. Agora, um carro ligeiro, já ponderei, mas só que o preço dos carros são caros, não há grande subsídio do governo, e depois também há uma coisa, o carregamento das baterias são muito caros, e depois é um carro que tem muita manutenção a nível de baterias, portanto não sei se justifica. Um carro elétrico pode justificar para uma pessoa que anda muito, faça por muitos quilómetros, e quando o governo subsidia as empresas, não é? Eu sei, por causa da poluição, sentir as empresas estão a ser subsidiadas pelos carros elétricos, não é? É como carregar no telemóvel, carrega-se aquilo amanhã de noite e depois ele anda de dia, não é? E há uma economia total, não é? Só se gasta energia. O grande problema aqui do carro elétrico é a manutenção dele e quando há o desgaste das baterias, não é? Que as baterias são uma coisa exorbitante, muito caras mesmo. O problema é esse, dos carros elétricos. Portanto, acha que só se justifica assim para mais empresas ou quem faça muitos quilómetros? Exatamente, eu acho que os táxis, a Uber, essas pessoas que fazem muitos quilómetros, até para as empresas que têm grandes deslocações, Porto de Lisboa é capaz de justificar, porque a autonomia máxima daquilo, de um carro elétrico, parece-me a minha, que são 650 quilómetros. Portanto, quem fizer uma viagem para a França, a Alemanha, com um carro elétrico,
tem que ter muito cuidado nos postos de carregamento, porque agora as autoestradas nem todas estão preparadas para um carregamento do carro elétrico, e depois não é, pois o tempo que aquilo demora a carregar, e às vezes também, que já me apercebi disso, nas bombas de serviço, como muitas não estão adaptadas ao carregamento do carro elétrico, perde-se grandes horas na fila para conseguir carregar o carro elétrico, não é? E depois o tempo que ele demora a carregar. O carro elétrico tenham bem, acho que o fator número 1 do carro elétrico é o meio não poluente, a não poluir o ambiente. É a principal vantagem. É a principal vantagem, e estou muito convencido que daqui por 10, 15, 20 anos, o carro que eu tenho a gasóleo e os carros a gasolina que vão desistir do mercado, mas tem que haver um abaixamento de preço nos carros elétricos, para as pessoas serem convidadas a comprar esses veículos. É que esses veículos são uns veículos muito caros e são uns veículos com uma manutenção muito cara a nível dos carregamentos das baterias, muito caro mesmo. É por isso que não compensa. Era isso que eu lhe ia perguntar. Acha que, apesar da vantagem de não poluir o meio ambiente, que tem mais desvantagens do que vantagens? Só tinha as vantagens se o governo se beneficiasse um carro elétrico. Existem apoios. Eles exigem apoios, mas só que os apoios são muito escassos em relação ao que o carro custa. Ganhar uma pessoa da classe média que pode comprar um carro elétrico de 70, 80, 90 mil euros. Não pode. A gente vai comprar um carro corriqueiro, atual, não é para nós andar no dia a dia. E depois não é. E é que mais uma vez eu digo, a manutenção de um carro elétrico, quando chega às baterias a dar o berro, a descarregar, já há quem as faça a reconstrução delas, quem as vai reconstruir. E ficam nas mesmas ativas. Só que não é igual a uma bateria nova, não é? E uma bateria hoje de um carro elétrico custa umas centenas e centenas de euros, não é? Por isso é que eu não sei se para a classe médica o carro elétrico é um carro vantajoso. Arnaldo, muito obrigada pela sua opinião. Ficámos aqui com uma opinião bastante fundamentada deste senhor, a analisar os prós e os contras dos carros elétricos, a dizer que acha que no seu caso não compensa, mas também a dizer-nos que os carros a gasóleo e gasolina nos próximos anos irão diminuir em substituição destes carros elétricos. Bom, e este senhor disse efetivamente uma grande verdade, isso é inegável. Os carros a combustão, no fundo gasolina e gasóleo, vão tender a desaparecer, no fundo nos próximos 10, 20 ou 30 anos. Isso é inegavelmente o futuro, é o elétrico. Mas este telespectador, curiosamente, abordou um aspecto que eu vou, dentro de momentos, perguntar ao nosso convidado Luís Barroso, que é quanto tempo é que demora a carregar, mas já lá vamos, porque agora vir-me de novo para o José Couto, que também nos queria dar uma nota para nos ajudar nesta nossa reflexão sobre os pontos de carregamento. Não, esta questão do Luís Barroso é importante, tem a ver com a duração das baterias. A bateria é, de facto, um ponto muito importante na decisão, ou era uma questão muito importante na decisão para comprar um veículo elétrico. E, de facto, houve uma evolução. A evolução, eu lembro-me de discutirmos se a bateria durava 4 ou 5 anos, hoje estamos a falar, a projetar que a bateria possa durar 8 ou 10 anos, e as próprias marcas garantiam a substituição das baterias. Enfim, havia aqui um conjunto de argumentos para ultrapassar esta dificuldade. Mas, só para falar, a indústria automóvel na Europa, no ano 2023, fez o registro de 99 mil patentes. Isto significa... 99 mil? Isto significa, mais ou menos, registar 100 patentes por dia. E a indústria automóvel tem um forte investimento em investigação e desenvolvimento e, portanto, na maior parte dos casos, destas patentes, estão ligadas aos veículos alternativos à combustão. Não só no elétrico, enfim, porque a solução, provavelmente teremos aqui várias outras soluções de motoricidade, mas grande parte tinha a ver com o veículo elétrico, nomeadamente com a questão das baterias e com a questão dos materiais, da segurança dos novos veículos. E, portanto, há uma evolução, uma grande evolução que é a duração das baterias e,
após deixarem de estar adequadas para o processo de desadequação, significa que elas podem continuar a ser utilizadas noutras atividades. E, portanto, as baterias é, de facto, um argumento muito importante, mas dizer que a indústria europeia, enfim, e a liderança da indústria chinesa neste mercado é muito forte, não é? É muito forte, mas a indústria europeia investiu bastante nesta questão do desenvolvimento de novos materiais e novos produtos, e nomeadamente com as questões das baterias, de maneira a poder tornar o carro mais autónomo e mais fiável em termos das baterias. Certo. Bom, entretanto, já estamos no final do programa. Os últimos minutos que eu tenho agora é para o Luís Barroso, e são mesmo os últimos minutos para lhe perguntar o seguinte, como eu fiz a ressalva, este último senhor que falava connosco estava inclusive a dizer, e depois demora muito tempo a carregar a bateria. Isso é também um mito, penso eu. Convém explicar que há várias modalidades de carregamento e, portanto, convidava-o a explicar-nos. Vai ser, efetivamente, o encerramento do programa, vai ser com esta sua explicação. Deixou de me ouvir? Não, ele que esqueceu do micro. Não, tem um micro desligado, penso eu. Foi isso que aconteceu. Ok, eu desliguei a peça, peço desculpa. A televisão em direto tem isto, não há problema. Diga. Mas ouviu a minha pergunta? Ouvi perfeitamente. Muito bem. Ouvi perfeitamente. Relativamente, só para esclarecer aqui também as pessoas que tiveram a entrevistar na rua, de facto, em Portugal existem incentivos à aquisição de veículos elétricos para particulares, que totaliza 4.000 euros por viatura ou de ligeira, ou 6.000 euros por veículo de mercadorias, uma vez que alguns dos entrevistados eram feirantes. Também tem isenção do imposto sobre veículos e do IUC, o Imposto Único de Circulação, para além de um subsídio ao carregamento na rede nacional de carregamento. Relativamente aos tempos de carregamento, isso, como estava a dizer, é também um mito, e existem diferentes potências de diferentes postos para responder aos diferentes perfis de carregamento. Uma componente muito importante aqui tem a ver com a capacidade da bateria. É a capacidade da bateria que limita a capacidade da potência ou da velocidade do carregamento. Carros, por exemplo, plug-in, só podem carregar em postos de baterias até 11 kW. Mais do que isso, podem carregar, mas vão carregar a 11 kW, e normalmente, quanto maior é a potência, maior é o custo de investimento, logo maior é o custo também de carregamento. E, portanto, as pessoas vão pagar mais caro sem usufruírem da potência que têm. Relativamente às viaturas 100% elétricas, cada vez mais a tendência é das baterias terem maior capacidade, e podemos encontrar postos na rede de MOBIE para carregamentos lentos, em que vão demorar cerca de 8 horas a carregar dos 20% a 80% da bateria, de 22 kW que demoram cerca de 4 horas, de 50 kW que demora cerca de 30 minutos, e depois a de 150 kW ou mais que demoram cerca de 10 minutos. Portanto, isso depende muito da necessidade. E atenção também, uma coisa, um contributo que eu queria deixar aqui. E para concluir, mesmo para concluir, que o carregamento não deverá ser um carregamento de necessidade, a menos que a gente vá viajar para longas distâncias. Para viagens curtas, deverá ser um carregamento de oportunidade. Eu vou às compras, vejo um carregador livre, estou meia hora nas compras, carrego durante meia hora, pouquinho, mas já tenho a carga na bateria para seguir em frente. Vou a outro local, tenho um carregador disponível, carrego. Se não tiver, também não tenho mais stresses, porque, entretanto, já carreguei no anterior. E, portanto, é esta gestão que terá que ser feita. Carregamentos mais pequenos e dentro da oportunidade que surgirem. E com isto vão ver que os stresses com os veículos elétricos se reduzem drasticamente.
E foi de facto uma resposta muito clara. Agradeço os teus contributos neste programa, foi um gosto ouvir as tuas explicações, assim como as suas. Muito obrigado aos dois. Tentamos aqui, enfim, eliminar alguns mitos e também dar algumas explicações sobre esta matéria que hoje colocamos na ordem do dia. Regressamos amanhã com um novo tema que vamos colocar na atualidade, mas dentro de poucos minutos, meio-dia em ponto, notícias atualizadas, por isso, continua connosco. Bom dia.